Sabe aquele waffle, maisena, creme de leite ou até o famoso piraquê? Bom, se você conhece esses produtos, você sabe que todos eles têm uma coisa em comum. Eles simplesmente ficaram menores. E a qualidade, bom, não é mais a mesma. E isso tem nome, reduflação. A palavra parece ter um trocadilho com inflação, mas não é. É que no fundo os dois têm o mesmo resultado. Você paga mais e leva menos. Mas a diferença está no caminho que os dois levam para poder chegar lá. Na inflação, por exemplo, você simplesmente vê o preço do produto aumentando. Na reduflação, é o contrário. Muitas das vezes o preço do produto se mantém igualzinho ou aumenta pouca coisa. O que realmente muda de fato é o tamanho ou a qualidade do produto, ou os dois. E o pior, a reduflação é uma forma de mascarar a inflação. Eu tenho certeza que você já comprou alguma coisa no mercado e só em casa percebeu que aquele produto não era a mesma coisa que você comprava antes. Ou a qualidade diminuiu, ou quando você foi consumir, o gosto não era o mesmo. Ou então, muitas das vezes, você pode ter comprado e nem percebeu, porque a diferença era mínima. Às vezes 10 gramas de um produto, 20 gramas de um produto, e acabou não percebendo. Mas acontece. E sendo sincero, ver o pacote diminuir é bem menos doloroso do que ver o preço do produto explodir na prateleira. A gente até aceita porque a gente não tem a real dimensão do quanto a gente está perdendo naquele produto, a não ser que você chegue em casa e faça as contas, o que ninguém faz na prática. E isso não é acidente. As empresas sabem que psicologicamente é mais fácil para a gente aceitar uma redução gradual da embalagem, uma redução pequena, do que ver o preço maior estampado nas prateleiras. Mas independente de ser menos doloroso ou aceitar ou não, o resultado é o mesmo. Você sai perdendo. Porque se você parar para analisar, o preço não aumenta. Mas você, para consumir a mesma quantidade que você consumia antes, você vai ter que comprar mais. Então, na prática, você acaba gastando um pouco mais. Mas vamos entender o porquê que isso acontece. Espera aí, será que as empresas são malvadonas e fazem isso de propósito para poder ficar com a porcentagem do meu biscoito que eles tiraram da prateleira? Será que o cara que teve a ideia até hoje de diminuir o piraquê está até hoje comendo as sobras na casa dele? Calma, calma, calma. Hoje você vai sair daqui entendendo o porquê e como esse fenômeno funciona. Mas a verdade é que isso não é uma coisa nova. Isso já acontece há séculos. É a forma que as empresas encontraram de poder fugir da inflação ou do aumento dos custos de produção sem assustar os seus consumidores com novos preços muito maiores nas prateleiras. Quer um exemplo? O gráfico que eu vou botar aqui ele mostra quais produtos mais sofreram em 2023, de 2022 para 2023, na verdade, com a reduflação. E aí você tem biscoitos, chocolates, sabonetes. Você consegue ver a diferença de gramatura e a diferença que você vai começar a pagar com essa gramatura que foi diminuída. Mas para você entender realmente como funciona a reduflação, você tem que entender como funciona a formação do preço do produto. Todos os produtos que são vendidos têm uma base de custo e a margem de lucro. Na base de custo são levadas várias variáveis. Você tem marketing sem ter frete, você tem custo de produção, e aí envolve trabalhadores, maquinários, conta de luz, conta de água, embalagens, tudo isso forma o custo do produto. É somado tudo, feito um cálculo, e no final a gente chega a um valor ideal. Então esse é o cálculo para a empresa não sair no prejuízo, dizemos assim. E depois disso tudo é somado a margem de lucro, que aí sim, é quanto a empresa ganha. A margem de lucro é muito importante, porque é daí que a empresa quer reinvestir na própria empresa, para crescer, melhorar a estrutura, contratar mais funcionários, diversificar os seus produtos, né? Em Piraquê, por exemplo, que vendia antes um waffle de chocolate, depois começa a vender maisena e assim vai. É o capital que essa empresa usa para poder inovar, sobreviver em tempos difíceis, ou ainda é a recompensa pelo tanto trabalho. Até porque ninguém quer trabalhar sem ganhar nada. Esses dois juntos formam o preço de um produto. Então, se o custo do produto ele sobe, de alguma forma, uma dessas variáveis, a margem de lucro da empresa diminui. Se qualquer uma das variáveis do custo de um determinado produto aumenta, a empresa precisa fazer duas coisas, uma das duas, na verdade, para poder não diminuir sua margem de lucro. Ou ela aumenta o preço do produto para compensar no final, ou ela tem que cortar em algum lugar. E é aí que entram três pilares de um produto: preço, quantidade e qualidade. Você e eu, o seu vizinho, o seu tio, o seu pai, a gente pensa em três coisas na hora de comprar um produto: qualidade, quantidade, o quanto vem, e o preço. Simples assim. E aí, eu não sei se você já parou para pensar nisso,
Mas o preço ele também depende dos dois, já que se um produto tem 50 gramas, ele vai custar um X valor. Se o produto do nada passa para 100 gramas, consequentemente ele vai ficar um pouco mais caro. Então o preço ele ainda sofre essa variável da qualidade e da quantidade. E se o custo para produzir o produto de determinada quantidade e com a determinada qualidade subirem demais, a empresa ela tem três opções. Ou ela aumenta o preço, mantém a qualidade e a quantidade, ou se ela identificar que aquele produto vai ficar inviável para os consumidores, ela mantém o preço, ou aumenta pouca coisa e diminui a quantidade, ou aumenta o preço e diminui a qualidade. Ou faz os dois, diminui a quantidade e a qualidade. Se a empresa simplesmente optar por diminuir a qualidade, o que ela faz? Ela troca insumos que são mais caros, com a maior qualidade, por insumos mais baratos. E a gente chama de insumos vagabundos, né? Para poder produzir o mesmo produto com um custo menor. E aí, o que ela gastava R$ 1.000 em insumos, ela vai gastar 600. Ou seja, ela ganha 400 nisso aí. É claro que é só um cálculo irrisório, mas no final o resultado é um só. O gosto do produto muda e o cliente, que é eu ou você, sente. Se optar por reduzir a quantidade, a empresa mantém o preço e a qualidade. E aí o produto de um biscoito, por exemplo, de 100 gramas, ele passa a ter 70. E aí você que consumia 100 gramas do biscoito antes, agora vai, em vez de comprar uma vez, vai ter que comprar uma vez e meia, por assim dizer, para consumir a mesma quantidade que antes. Ou seja, você acaba gastando mais sem perceber. E às vezes a empresa faz os dois ao mesmo tempo. Diminui a qualidade e a quantidade. Que, aliás, esse aqui diminuiu, mas ainda está gostoso. Esse é o tal do fenômeno chamado reduflação. Espero que eu tenha te ajudado a você entender na prática o que é essa tal reduflação. Me diz aí nos comentários se você sabia o que era, tinha uma ideia, eu nunca tinha ouvido falar, mas conseguia perceber que os produtos estavam abaixando ou a qualidade ou a quantidade, mas sem entender realmente o que estava acontecendo. Ah, e não esquece de falar qual produto exatamente que você bateu o olho e viu de cara que não era o mesmo. Diz aí, coloca aí nos comentários qual produto você chegou no supermercado e falou: ih, rapaz, isso aqui tá menor. Ou se chegou em casa, comeu e falou: ih, não é mais o mesmo. Diz aí nos comentários. Ah, e não esquece de se inscrever no canal, porque você ajuda a gente a produzir mais vídeo, mais vídeo, mais vídeo, até minha cabeça e a sua explodir de tanta informação.